Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Hoje no Sementeira Cristã nós contamos em especial com a presença da Sônia Lúcia Rodrigues. Senhor Jesus, há 2000 anos a terra festejava seu nascimento através da manjedoura humilde. Reis e pastores vieram de longe trazer o testemunho de sua alegria e reconhecimento. As estrelas brilharam com mais intensa luz nos fulgores do céu, e uma delas se destacou no azul do firmamento para clarear o suave momento de sua glória. Desde então, Senhor, o mundo inteiro, pelos séculos afora, cultivou a lembrança daquela grande noite extraordinária de luz e de belezas diversas. Agora, as recordações do seu nascimento são diferentes. As comemorações já não são as mesmas, Senhor. Não queremos nos esquecer de sua bondade. Queremos ver a sua figura simples e suave quando caminhava pelas aldeias ao redor das águas límpidas do Tiberíades. Queremos o seu amparo, Jesus, para as lágrimas represadas nos nossos olhos. Queremos a sua túnica humilde e clara, com símbolo da paz entre todas as criaturas. Queremos a luz de suas palavras para cessar as mentiras da terra. Assim, suplicamos a sua bênção. Somos crianças espirituais e na nossa ignorância e fragilidade, rogamos, esteja conosco, abençoando a nossa própria redenção, a nossa própria regeneração. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Do Livro Aberto, vamos destacar a questão 625 de O Livro dos Espíritos. A pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. E foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Hoje vamos falar sobre este personagem singular, Jesus. A história nada diz a respeito de Jesus.
nenhuma referência, nenhuma frase, nenhuma palavra sobre o mais importante vulto, a mais sublime entidade que já passou pela Terra. Mas, fazendo uma contextualização histórica, o tempo de Jesus, vemos que a história da Palestina é, antes de tudo, a história de um povo sofredor em luta angustiante pela sobrevivência e pela paz. Escravo por longos séculos de egípcios, babilônios e outros povos, conseguiu a reorganização comunitária, experimentando quase sempre aflições inomináveis, fazendo da defesa da fé espiritual a sua política e da sua religião o alicerce da vida nacional. Viveu sempre em comunidade fechada, sob a inspiração do monoteísmo, qual ilha num convulso oceano politeísta. Jesus pertence à linhagem desse povo. E por que Jesus escolheu este povo para marcar sua presença sobre a terra? Por 2 motivos. Primeiro, este povo vinha sendo preparado por profetas e emissários divinos para lançar sobre a terra a semente do monoteísmo. Segundo, este povo, apesar de guardar a fé viva do Deus único e considerar a religião como lema principal de sua vida, também era o povo mais orgulhoso que vivia sobre a terra, portanto, o mais necessitado. O livro A Caminho da Luz nos diz que apenas por 2 vezes Jesus, com a pleiade de espíritos puros, se aproximou da Terra. Primeiramente, na formação inicial do planeta, quando a Terra se desprendia da nebulosa que formaria o sistema solar. E na segunda, quando chegava o momento de seu nascimento entre os homens. Jesus nasceu na obscura colônia do Império Romano, a Palestina. Nesta época, o imperador era César Otaviano Augusto. O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros da terra é a história da redenção da própria humanidade. Nasceu em Belém de Judá há cerca de 20 séculos. No ano 313, ano em que foi concedida a liberdade aos cristãos, é que foi estabelecido o calendário atual. Desse desencontro de calendários, ficou impossível determinar a data exata em que Jesus nasceu. No ano 336, o Papa Silvestre I estabeleceu o dia 25 de dezembro para esta comemoração, data em que se comemora o solstício de inverno no hemisfério norte. Dispensou Jesus intermediários e veio ele mesmo participar dos mínimos preparativos para a chegada da Boa Nova. Chegou anônimo e partiu espezinhado. Legou, porém, aos que ficaram a armadura da paciência, as armas do amor e a estratégia do bem, incessante e infatigável. Tal é a relevância do acontecimento na história que sua vinda dividiu o calendário cristão em antes dele e depois dele. E ainda assim, a história nada diz a respeito de Jesus. Mas, afinal, que importa esse desdém da história se a sua figura majestosa de soberano mestre se ostenta em pleno fulgor? Quem com ele conseguiu assinalar sua travessia por este orbe com sulcos tão profundos? Os séculos se sucedem. As gerações passam e, em vez de ofuscar o brilho de seu nome, cada vez mais ele refulge em pleno esplendor. Podemos afirmar que ele encerra em si mesmo a história da humanidade. Jesus é o biótipo do homem de bem,
por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito que se tem notícia. Homem de bem significa estar desperto, responsável, capaz de descobrir valor e significados novos para a vida, liberado do passado e comprometido com o futuro. Usa a inteligência e aplica o sentimento em perfeita interação. É capaz de discernir a ilusão da realidade, participando da vida com lucidez. Tomemos aqui o exemplo de Jesus. O que representa a vinda de Jesus? Imaginem ele deixando a grandeza espiritual e vindo até nós para transmitir a simplicidade e o amor. Imaginem as possibilidades espirituais de Jesus. Bastava tocar e o cego enxergava, a lepra desaparecia. No entanto, nasceu filho de carpinteiro, para mostrar que não é de onde você começa que é importante, e sim para onde você vai. O seu objetivo como espírito imortal. É isso que define a grandeza espiritual. E Jesus nos deu a primeira lição, a humildade. Nasceu numa manjedoura, numa família simples. Ao homem de bem não basta o propósito, mas os instrumentos devem também ser do bem. Depois, Jesus criança, Humberto de Campos narra que Maria, contando sobre as preocupações com seu filho, ela busca os doutores da lei para encaminhá-lo a escolhas corretas. Era a natural preocupação materna. E ele, assim, se dirige à mãe. Acaso eu não estou dando testemunho da minha comunhão com o Pai? Mãe, eu já estou com Deus e escolherei para mim a melhor escola. Neste dia, Jesus inicia-se como carpinteiro, a trabalhar com José na carpintaria. Esta é a segunda lição, o trabalho. O esforço é que determina a qualidade do seu trabalho. Não é o que você está fazendo que tem valor, mas como você faz. Não importa ser gari ou senador, importa como você executa esta tarefa. A terceira lição de Jesus, iniciando sua missão pública nas bodas de Caná, Maria diz ao noivo quando na festa o vinho acaba: faça tudo quanto ele vos disser. E Jesus comemora ali a convivência fraterna. As bodas de Caná são o símbolo de nossa união na terra. O vinho é o símbolo da alegria que devemos implantar sobre a terra. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Quando estamos nos perdendo, Deus coloca pessoas em nossa vida e elas nos auxiliam na recuperação. Saibamos santificar nossas afeições. As mais belas horas da vida são aquelas que empregamos em amá-las, estar com elas e proporcionar alegria para que as pessoas se sintam amadas. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A base do verdadeiro amor é a renúncia. O amor verdadeiro encontra mais prazer em amar do que em receber. E a última lição. Jesus chama os 12 apóstolos. Ele queria deixar sua derradeira lição de amor. Lava os pés dos companheiros, mostrando que aquele que quer ser maior deve ser o que mais serve. No entanto,
No momento mais doloroso da cruz, ele está sozinho. Todos o abandonaram. E ele diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. No derradeiro momento, ele pensou nos outros e não em si mesmo. Conta-nos Humberto de Campos que uma pleiade de anjos vem acolher Jesus e ele pede a um deles que vá socorrer Judas, que acabara de suicidar. Esse é o homem de bem. Mas Jesus foi o educador incomparável. Quando pensamos em educação, podemos afirmar que Jesus foi o educador por excelência. Evidentemente que todos os filósofos e grandes educadores do passado muito contribuíram para a educação. Porém, com Jesus, encontramos o convite à emancipação do espírito pela sabedoria e pelo amor. A proposta de Jesus era libertar consciências. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem. Sob qualquer aspecto, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Em consequência, é precioso tratado de psicoterapia para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Vivendo numa época em que predominava a ignorância, o que ocorre também em nossos dias, embora em menor escala, Jesus procurou iluminar as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, conseguindo vencer a astúcia dos adversários inclementes com respostas sábias e lúcidas, e nunca foi ultrapassado. Ainda hoje, a sua voz lança e alcança os ouvidos em todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que sonham por melhores dias, empenhando-se na tarefa de modificação interior com objetivo à perfeição. O método de Jesus está contido em sua plataforma educativa. A minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. Há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário como tantos outros, apresentando reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Ao contrário, a Boa Nova é muito clara. Ele não apresenta títulos de reformador de hábitos políticos, e sim de revelador, indicando-nos os caminhos de libertação dos nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que legislam ainda nossa consciência. É o Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. A mensagem de Jesus está consubstanciada no amor. Jesus deixou claro que somos filhos de Deus e que trazemos em nós mesmos uma herança divina, isto é, todo
todas as potencialidades do bem e do saber, e que o desenvolvimento dessas qualidades nos propicia oportunidade de ingresso em esferas superiores, em mundos mais avançados, como herdeiros de Deus. Ele deixou claro também que o seu evangelho é o caminho para o desenvolvimento das potencialidades íntimas de cada um. Os seus ensinos conduzem ao despertamento dessas qualidades superiores que todos nós possuímos como herança do Pai. Eis porque disse o Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Naturalmente, ninguém vai ao Pai deve significar que ninguém chegará a Deus fora dos seus ensinamentos, ou seja, fora do amor, pois o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. As lições de Jesus levam ao exercício e ao desenvolvimento das virtudes da alma, sintetizadas no amor ao próximo, ao mesmo tempo em que leva o indivíduo a vencer o egoísmo e o orgulho e a vibrar em sintonia com as leis divinas. As lições de Jesus devem ser o elemento principal da educação espírita, lições essas reexplicadas pelo conhecimento da doutrina espírita. Com estas afirmativas, não devemos deduzir que haja despreocupação pelas outras áreas da doutrina, como a área científica e a área filosófica. Ao contrário, o conhecimento é objetivo da própria doutrina espírita, auxiliando a evolução da criatura humana em todos os sentidos. Os conhecimentos da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito e tantos outros são elementos preciosos de valor inapreciável e que devem completar e reexplicar em termos claros as próprias lições de Jesus, não dando margem a falsas interpretações. A doutrina espírita veio restabelecer a pureza do cristianismo dos primeiros tempos, trazendo novas luzes e novos caminhos, a fim de auxiliar o homem a descobrir o reino dos céus no íntimo de si mesmo. Temos convicção de que, sem Jesus, a educação espírita é ineficaz em sua tarefa consoladora e educativa. Educar é despertar o espírito para o amor, para as leis divinas, para a eternidade. É libertar a consciência para o bem, a verdade e a justiça. É despertar as qualidades superiores do verdadeiro amor e caridade, que já existem em cada um de nós como herança divina, compreendendo que somos espíritos imortais rumo à evolução. A base do programa de Jesus é o Evangelho. Os ensinos do Cristo nunca foram objeto de disputas religiosas, porque é uma regra de conduta e princípio que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública e o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. Todo mundo admira a moral evangélica, mas poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem com proveito para aplicação na vida prática. Os preceitos morais contidos nos textos, misturados com as narrativas de forma alegórica, podem não ser entendidos imediatamente, mas um estudo e uma análise profunda e atenta da moral evangélica nos mostram o sentido e a beleza das narrativas. Muitas explicações da moral evangélica, adaptadas ao estilo literário moderno, e não observando as circunstâncias em que foram dadas, perdem o encanto e a autenticidade.
Podemos afirmar que todos os ensinos de Jesus constituem um código moral universal. O objetivo maior é a libertação das consciências, permitindo que todas as criaturas conhecessem a verdade. Por isso, ele afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. O Evangelho de Jesus, com suas passagens e parábolas, nos oferece lições com vistas à aplicação nas diferentes situações da vida. Muitas passagens do Evangelho são ininteligíveis, mas o Espiritismo nos deu a chave para a compreensão destas verdades e, por isso, abre novos horizontes para o futuro e lança verdadeira luz sobre os mistérios do passado. Através do Espiritismo, o Evangelho de Jesus se tornou compreensível para todas as pessoas. Todos encontrarão nele não mais a letra morta, mas um convite para a aplicação da moral cristã na vida prática. A vida de Jesus representa um apelo ao homem cansado das atuais violências sociais, medos, injustiças sociais, no sentido de que ele possa encontrar-se consigo mesmo na descoberta do tesouro que traz em si, como um diamante sob o cascalho, necessitando do burilamento pelas ferramentas educativas do amor. Hoje, no início do século XXI, estamos necessitando de uma educação universal e de qualidade para todos, capaz de garantir qualidade de vida e vida em abundância. A mensagem do Cristo, nesse sentido, é mensagem atualíssima de vida em harmonia íntima consigo próprio, com o outro e com Deus, e só será alcançada a partir de nossa adesão à proposta educacional do Cristo. Respeito às leis divinas ou naturais, que vão nos fornecendo conteúdo para nos conduzirmos em equilíbrio e harmonia no universo físico e moral. Busca do equilíbrio através do cumprimento destas leis. Enfim, é a prática da lei do amor, ensinada e exemplificada por Jesus, o educador incomparável. Enfim, caros ouvintes, a mensagem de Jesus está consubstanciada no amor. E o amor, aureolado pela humildade, pelo perdão, pela fé e pela oração. Estas atitudes levam a criatura até o Criador, porque resume os 2 pontos de equilíbrio do viver bem: orai e vigiai. E esta mensagem de amor está contida nas bem-aventuranças, o maior poema jamais cantado em todos os tempos da humanidade. No dizer de Cande e de Vinícius, se o Cristo nada mais tivesse deixado, o Sermão do Monte por si só bastaria para orientar toda a humanidade até o final dos tempos. As boas novas podem se resumir no excelso canto, no poema divisor das realidades diferentes, o cérebro e o coração. Ele, abrindo a boca, nos ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são os livres de posses, de ambições, amantes da liberdade, pregadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade e preparados para a verdade. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O olho é a candeia do corpo.
Quando alguém chora, está abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Chorar é buscar Deus nas religiões da soledade, a sós e junto a Ele. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os brandos são os possuidores da terra que ninguém arrebata, do lar que ninguém corrompe, do país onde é farto o bem e as alegrias são fecundas, herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O mundo arde em sede de justiça. Ao justo pela consciência, corrigida pelo amor, este prepara-se para a libertação. Serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é luz que se atira no próprio caminho. A terra é um vulcão de ódios. A misericórdia é o antídoto do ódio, voz da inteligência, dialogando e vencendo o instinto. Perdão é moeda de engrandecimento intransferível. Misericórdia é amor socorrendo e ajudando. Alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpar o coração, nascente dos sentimentos, para ver Deus. Amar a relva, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações, é ter o coração aberto ao amor, com pureza em tudo. Verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esparzir a paz, enquanto o pensamento geral é tumultuar a tranquilidade. Brandura, que é coragem de enfrentar o forte sem o temer, submeter-se, dominar a ira e vencer-se. É energia sem violência. É firmeza sem ódio, é força moral sem desequilíbrio. Todos os homens têm necessidade de brandura, amam e precisam de amor, não dispensam a bondade e são ávidos de paz, filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes daqueles inocentes que sofreram por fidelidade à justiça divina. Deles é o reino dos céus. A carta magna foi apresentada, as boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O sermão da montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Jamais se repetirá. A história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro do homem redimido com o Filho do Homem. Esse é Jesus. No nosso momento musical de hoje, vamos ouvir o Cancioneiro Espírita, volume 1, composição de Marcos Canduta e Jaime Togores, na voz de Adail Couto Diniz, Nascido para Amar. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama, prepara a alvorada,
caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste e o fraco, reparte teu pão farto, anima o coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus. Sementeira em Foco. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar a biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Clube do Livro Espírita do Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Aproveitamos para convidar todos os ouvintes para o evento mais vibrante do movimento espírita da cidade de Franca, o Encontro com Jesus. Será no dia 24 de dezembro, às 18 horas, no Teatro Judas Iscariotes, a Rua José Marques Garcia, 395. Esta promoção é realizada pelo Grupo Espírita Luz e Amor, em conjunto com o Instituto Arte Vida. Hoje, buscando conhecer mais uma entidade espírita de nossa cidade, vamos conhecer a história do Centro Espírita Dr. Teixeira Lopes. Esta importante entidade está localizada na Rua Venezuela, 1306, Jardim Consolação, Franca, São Paulo. Foi fundada em 1972. Iniciou-se, por assim dizer, na casa do Sr. José de Freitas Silva, que desde criança apresentou dons mediúnicos, destacando a vidência e a audição em comunicação com os espíritos, permitindo que realizasse orientações aos consulentes que lhe procuravam desde sua adolescência. Já na fase adulta, o número de atendimentos dos que lhe procuravam aumentou de tal sorte que tornou-se impraticável a prática em seu próprio domicílio. Assumindo a missão da prática mediúnica como devoção, transformou sua trajetória terrena em missão de servir a Jesus, orientando a todos que lhe procuravam. Nesta época, residia com a família em uma casa junto ao asilo São Vicente de Paulo,
local em que exerceu a função de caseiro durante longos anos. Sua residência era frequentada por quem procurava por um benzedor, desejava consolo, palavra amiga e orientação. Vários amigos e colaboradores se juntaram ao seu projeto de vida e auxílio ao semelhante, empenhando-se na compra do terreno e construção da sede do centro. Dentre os vários espíritos que o assistiam, destacava-se o Dr. Teixeira Lopes, identificação de um irmão desencarnado, compromissado na prática do amor e caridade em consonância com a mensagem de Jesus. Assim, deu-se a escolha do nome dessa casa espírita. Durante longo tempo, o Centro Espírita Dr. Teixeira Lopes serviu sopa à população mais carente. Essa atividade foi descontinuada em razão das dificuldades financeiras enfrentadas nos últimos anos. Entretanto, pretende-se retomá-la, assim que se reunir as condições adequadas novamente, sendo imprescindível a formação de equipe de trabalho e doações de mantimentos. Hoje são realizadas as seguintes atividades no Centro Espírita Dr. Teixeira Lopes. Segunda-feira, das 17h30 às 18h30, reunião de estudos de obras espíritas e aplicação de passes. Terça-feira, das 19h às 20h, reunião de estudos de obras básicas e reunião mediúnica. Quarta-feira, das 19h30 às 21h, reunião de estudos do Evangelho, aplicação de passes, reunião mediúnica e tratamento espiritual. Sexta-feira, das 19h30 às 20h30, reunião de estudos do Evangelho e reunião mediúnica. As informações prestadas foram obtidas através do Sr. Célio José da Silva, um dos filhos do Sr. José de Freitas, fundador da entidade, já desencarnado há 29 anos. Tal como as demais casas espíritas aqui apresentadas, você, caro ouvinte, é convidado a visitá-la, fazer parte dos estudos, receber passes e atendimento fraterno, bem como integrar grupo de trabalho. Apresentamos de forma resumida o Centro Espírita Dr. Teixeira Lopes. Repetindo o endereço: Rua Venezuela, 1306, bairro Consolação, Franca, São Paulo. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Hoje vamos ouvir a mensagem do livro de Histórias da Vida, de Antônio Balduí Filho. Assim também. Quem interpreta é Cristiane Neves Peroni. Na sala de aula, o estudante não prestava a mínima atenção aos ensinamentos. Conversava com os vizinhos de carteira. Fazia caretas provocando risos. Incomodava os colegas atenciosos. Formulava perguntas inoportunas. Jogava bolinhas de papel nos outros. Embora repreendido várias vezes pelo mestre, brincou à vontade, perturbando o andamento da aula. Entretanto, quando foi chamado à lição e reprovado por sua ignorância, promoveu verdadeira cena. Alegou perseguições, reclamou contra injustiças, enumerou supostas deficiências do professor e, por fim, saiu da sala acenando com ameaças. Assim também em relação a nós. Diante da vida, brincamos de viver. Menosprezamos oportunidades inúmeras de aprendizado e realizações. Fugimos propositadamente às tarefas do autoburilamento. Todavia, quando a providência divina convida-nos à prestação de contas, somos pródigos em lamentações e protestos, esquecidos de que, segundo a lei, cada um recebe de acordo com as suas obras. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes.
Participe! radioidefran@idefran.com.br. No Sementeira Responde, vamos atender ao nosso ouvinte João Marcos, que perguntou à equipe do Idefran: quem é Jesus para a doutrina espírita? A resposta nós teremos através da nossa amiga Cristiane Neves Peroni. Jesus Cristo é a figura principal do cristianismo. O Espiritismo enxerga Jesus como um espírito que chegou para nos ensinar o verdadeiro amor e os mandamentos da lei de Deus. Jesus Cristo é o modelo e guia do Espiritismo. O Espiritismo é cristão. Isso fica claro em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Lá está escrito que a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém. Isso significa que tanto Moisés quanto Jesus vieram como antecessores para ensinar as leis de Deus aos homens. O Espiritismo veio como uma planejada terceira revelação. Jesus veio ao planeta Terra ensinar, exemplificar e vivenciar a lei de Deus. Naquela época, o entendimento ainda não era tão adiantado quanto atualmente, por isso Jesus usou como metodologia os ensinamentos através das parábolas. Além disso, Jesus Cristo para o Espiritismo é o governador da Terra, o exemplo máximo de moral e inteligência que todos os seres humanos devem seguir. Ele é o caminho, a verdade e a vida, um roteiro seguro para os nossos passos. Encerrando o Sementeira Cristã de hoje, vamos conhecer o poema de Casimiro Cunha, Canção de Natal. Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Agradecemos a atenção de todos. Ouçam o Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e o canal no YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.